subjugado por uma nação inimiga, por um povo inimigo, subjugado, escravizado, reprimido, aonde esse exército inimigo vinha e saqueava a sua colheita, saqueava, roubava tudo, levava tudo. Chegava o tempo das primícias, da colheita dos primeiros frutos, e lá vinham os inimigos como gafanhotos e levavam, saqueavam. Ficava só o restolho para o povo de Israel. E aí então o Senhor levantava alguém para libertá-los. Isso acontecia, e eles ficavam 40 anos em paz, e eles pecavam, faziam o que desagradava a Deus, e aí então Deus levantava outro povo, e eles ficavam mais tantos anos, e aí então eles se arrependiam e clamavam, e aí Deus levantava outro libertador, e esse então trazia arrependimento, fazia o povo se arrepender, trazia consciência, trazia a palavra para o povo, e o povo se arrependia, e o Senhor então os restituía novamente. Abra sua Bíblia em Juízes. Eu quero compartilhar um exemplo desses com você. Glória a Jesus, glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Juízes, capítulo 3, versículo 12. Juízes capítulo 3 e versículo 12. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu ordem a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gerá, benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado, e cingiu-o debaixo de suas vestes ao lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon um homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: cala-te. Então todos os que assistiam saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão, que o rei tinha só para si, onde estava assentado, e disse: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe o cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não o tirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. E Eude, saindo por um postigo, passou para o vestíbulo. Depois de cerrar sobre ele as portas, trancou-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: sem dúvida, está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram da chave e a abriram. E eis que seu senhor estava estendido, morto em terra. Eude escapou enquanto ele se demorava, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse:
segue-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas, e deram após ele, e desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nenhum sequer. Assim foi Moabe subjugado naquele dia sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Aleluia. Eu quero dizer para você, só para quem crê, profetizar que você é um Eude lá no seu deserto, que você é um Eude, e que se há algum inimigo roubando e saqueando a sua colheita, se há algum espírito imundo saqueando a sua colheita, eu quero dizer para você, Deus o chamou para ser como Eude. O Senhor nos chamou para sermos como Eude e trazer libertação a nosso lar, a nossa família, onde estamos. Ainda que pareçamos que estar num deserto, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Eude fez uma espada de 2 gumes de um côvado, aproximadamente entre 45 e 50 centímetros. Deixa eu dizer para você, essa espada de 2 gumes é do tamanho da sua Bíblia, é do tamanho da palavra de Deus para você. A palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Sim ou não? Amém ou não amém? A vitória está em suas mãos. A vitória está em nossas mãos. Ah, pastor, o que eu faço? Eu pego a Bíblia e dou lá na cabeça? Não. Mas você vai se alimentar da palavra. Jesus venceu o diabo com a palavra. Jesus foi tentado aonde? 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 No deserto. Ah, deserto. E ele venceu o diabo com a palavra. Com a palavra. Amém? Eu creio em espada profética. E você saca dela quando você precisa. A palavra. Na boca, uma espada afiada. Amém? Fique de pé no seu lugar. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Quantos Eudes nós temos aqui? Digam amém. Mas que creem mesmo que são Eudes, digam amém. Aleluia. O Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou. Ele nos chamou. Você não está ouvindo coisas, não. Ele te chamou. E pôs aí ao seu lado uma espada afiada. Aqueles detalhes todos do texto, dele ser canhoto. Eu não quero entrar nesses pormenores, mas Benjamim significa filho da mão direita. A palavra Benjamim, o nome que Israel deu para Benjamim, era assim, o significado é filho da mão direita. Imagina, ele era canhoto da tribo de Benjamim, então, ele era meio atravessado. Então, eu aprendo aqui que não importa a sua condição, a minha condição, não importa. Mas eu, pastor, dona de casa, eu não sei nada, eu sou o menor da minha família, não importa. Deus pega essas coisas que parecem meio atravessada e faz com que seja bênção, porque como ele era canhoto, a espada teria de ficar do lado direito, e todo soldado usa a